Espero que vocês estejam bem. Vamos continuar falando sobre a virtude da temperança. Hoje nós iremos falar como controlar as emoções, como alcançar o autodomínio, o domínio próprio. O domínio próprio, ele é um braço da virtude da temperança. A temperança é essa virtude, como nós vimos, que nos ajuda a manter a ordem interior, a ter um equilíbrio, dar uma resposta adequada às situações. Para a gente iniciar a nossa aula, eu quero mostrar para vocês um vídeo de um descontrole emocional. Uma pessoa que está escrava das próprias emoções. Uma pessoa que está ali envolta, né, de um ambiente caótico, está em uma situação um tanto caótica, e essa é a resposta que ela dá a essa situação. Esse é o primeiro caso que nós vamos ver hoje. Vejam só. Por que você mexeu? Por quê? Daqui vai pegar a mochila. Você precisa ter muita paciência para poder educar essas crianças. Entendeu? Então, se você se descontrola, seus filhos vão se descontrolar. Porque eles imitam aquilo que vocês fazem. Eu coloco, não se preocupa. Vai ligar o DVD. Já ligou! Não grita. Vai, mostralinho, você vai levar um tapa na boca, viu? Só ameaça, você viu? Ele gritou e ele te mostrou a língua. Você gritou também. Não grita. Ensinar não grita gritando. Verdade. Então aqui nós vemos o vídeo de uma mãe que está em um ambiente caótico e ela dá essas respostas descontroladas. É claro, ali é notável, né, ao ver a conduta dessa mãe, que existe uma desordem, né, uma desordem exterior e também uma desordem interior. Ela está padecendo, é um sofrimento real aí. E quantas vezes não é o mesmo sofrimento que nós passamos em casa ou nós conhecemos alguém que passa por isso, né? Uma pessoa totalmente destemperada, uma pessoa que não tem um equilíbrio emocional, ela simplesmente reage às emoções, devolve para o mundo da mesma forma que ela recebe, não consegue filtrar, né? Não consegue ter o domínio próprio e agir adequadamente, né? Muitas vezes isso pode acontecer. E aqui, a primeira coisa que nós vamos trabalhar, que eu quero trabalhar com vocês, é a questão da imaginação. Eu vou passar ao final alguns exercícios práticos para controlar as emoções. Isso vai ajudar vocês muitíssimo aí na lida de vocês, mas eu preciso que vocês entendam essa parte aqui também, porque isso vai ajudá-las, ok? A primeira coisa, meninas, é a questão da nossa imaginação. A nossa imaginação, ela tem um poder imenso, gigante na nossa vida, porque é por meio dela que nós construímos as imagens mentais, que a gente funciona de alguma forma. Então, a gente pensa por meio da nossa imaginação, não é verdade? Então, muitas vezes, o que eu tenho na minha cabeça, as imagens mentais que eu construí, vão ditar a forma como eu me comporto. Vamos, por exemplo, aqui, vamos ter um exemplo prático de uma pessoa que ela está com uma neurose, acometida de uma neurose, de achar que todas as pessoas falam dela ou que todas as pessoas a criticam. O que está na imaginação dessas pessoas? Que as outras pessoas, primeiro, que ela está no centro da vida de todo mundo. E que as outras pessoas estão o tempo todo olhando para ela, estão o tempo todo falando dela, e aí muitas vezes ela acha que os outros são inimigos, né? Então, na cabeça dela, as outras pessoas estão inteiramente preocupadas com a vida dela e estão fofocando sobre ela. Qual a chance disso ser de fato verdade? Ou muitas vezes ela pode achar as pessoas têm inveja de mim porque estão falando de mim, fulano de tal fez isso porque tem inveja de mim. Qual a chance disso de fato ser a verdade? Qual é o centro dessa questão aqui? Essa pessoa que se coloca no centro da vida das outras pessoas. Será que não existem outras coisas mais? Será que a pessoa que riu, por exemplo, não estava rindo de um vídeo engraçado que ela viu? De outra pessoa que tropeçou? Ou de uma memória afetiva que veio naquele momento? Será que necessariamente ela está rindo daquela pessoa, desta pessoa que acha que é o centro do mundo? Será que o comentário que a pessoa fez não foi de outra monta, de outro assunto? Será que foi realmente dessa pessoa? E o que será que essa pessoa faz para que as outras pessoas estejam falando mal dela? O que ela
traz para essas pessoas? Então aqui nós temos uma imagem mental que essa pessoa criou, e uma crença, inclusive, de que as outras pessoas são más, não são dignas de confiança, e que elas simplesmente, né, fofocam o tempo inteiro e falam mal dela o tempo inteiro. Aqui nós temos uma neurose, é uma mentira que essa pessoa acredita. De fato, ela acredita que ela é o centro da vida dos outros. E de fato, ela acredita que os outros estão o tempo todo ali maquinando, né, formando estratégias para que ela não prospere, ou enfim. Isso a gente sabe que não é verdade, né, que é uma neurose. Essa pessoa, ela acreditou na própria mentira. Ela criou uma crença de que ela não é querida, né? Não é querida por ninguém, porque primeiro ela não se sente querida para si mesma. Primeiro, ela não tem uma autoestima para si mesma. Ela não tem essa estima própria, né? Ela não se estima, porque provavelmente o seu comportamento não é digno de uma estima, não é digno de uma honra, não é digno de uma admiração. E por isso essa pessoa, ela se tranca, né, nessa crença. E aqui, meninas, esse foi um exemplo que eu dei para mostrar como funciona, né, esse vício da neurose. Né? Tem pessoas que têm esse vício mesmo de acreditar nessas mentiras, o que é extremamente grave para a saúde da personalidade, para a saúde espiritual dessa pessoa e para a saúde física também, porque hora ou outra o corpo vai padecer com dores, vai padecer com doenças que surgiram por meio dessa malformação mesmo da personalidade e também da inteligência. A questão aqui que eu quero narrar sobre a importância da imaginação é porque alimentando boas histórias, alimentando um bom imaginário, alimentando a nossa inteligência, sabe? Formando a nossa inteligência, dando força para essa inteligência, a gente é capaz não só de combater essas neuroses quando elas chegam até nós, porque elas podem chegar mesmo assim, mas seremos capazes de combatê-las e não deixar que elas nos dominem, quanto de sair disso vencedor, de sair dessas situações, essas prisões mentais, essas armadilhas mentais de forma vencedora. A gente é capaz de fazer isso formando o nosso imaginário. Por isso que é muito importante mapear quais os programas que você assiste, o que você coloca para dentro, né? O que você vê no Instagram. Por exemplo, nós estamos aqui em época que aconteceu uma tragédia, uma fatalidade com relação a um avião. É comum que a gente busque essas notícias e é até natural ou normal, porque a gente é curioso, a gente quer saber, né? A gente quer entender o que aconteceu, certo? Só que perseguir essas informações como quem fica ali ávido por novas notícias, ávido por aquelas coisas mórbidas, isso nos faz mal. Isso nos adoece. A gente precisa colocar um limite. Olha, aqui está me fazendo mal. Porque eu já não estou mais olhando para me informar, eu estou olhando por uma curiosidade vã. Eu já não estou mais interessado por rezar por aquelas almas, por rezar pelos familiares. Eu estou realmente só consumindo algo mórbido, sem ter uma reta intenção sobre aquilo. Então, eu paro. Eu corto essa curiosidade vã. Da mesma forma, a fofoca ela faz um grande mal. Geralmente essas pessoas que têm a neurose de que os outros estão falando o tempo todo delas, né? De que os outros estão maquinando o tempo todo sobre elas, de que as pessoas têm inveja dela. Essa pessoa normalmente é uma pessoa acostumada a julgar tudo e todos, e geralmente é um julgamento falso. Porque julgar, a gente faz esse processo do julgamento, mas existem julgamentos que são verdadeiros, outros são falsos. E perseguir esse julgamento é muito maléfico para a alma, porque a pessoa o tempo todo... Tô olhando aqui a babá eletrônica, tá? Porque a pessoa o tempo todo, ela pode acreditar que os outros estão fazendo a mesma coisa que ela faz. Então, trabalhar esse olhar, sabe? Mudar o olhar pelas pessoas, começar ali a olhar para as pessoas com uma lente de amor, de forma diferente.
nossa, fulano de tal não ligou no meu aniversário, deve estar corrida, né? Deve estar com um monte de afazeres. Nossa, fulano de tal falou aquilo que eu não gostei naquela roda. Poxa, aquela pessoa não tem a formação adequada, né? Muitas vezes não recebeu a formação adequada, tem coisa podre dentro dela. Existem, meninas, dores, né, por trás, como pano de fundo dos comportamentos. E quando a gente aprende a ler esse pano de fundo, sabe, essas dores que existem por trás do comportamento, a gente começa a entender e compreender melhor as pessoas. Talvez não entender, mas compreender melhor as pessoas. E a gente, sabe, a gente se liberta dessa necessidade de que as pessoas têm que me compreender, que as pessoas têm que me amar, que elas têm que me aceitar e que, nossa, eu tenho que ser querida para todo mundo. É tão libertador, meninas, eu falo isso por experiência minha, sabe? De libertar as outras pessoas, sabe? De sempre estar ali olhando, poxa, essa pessoa tá dizendo isso, mas dentro do coração dela provavelmente tem alguma coisa podre. E depois, né, como hoje as pessoas já me conhecem por esse trabalho, depois as pessoas me procurarem e falaram, olha, tô precisando de um conselho, justo aquela pessoa que eu falei, nossa, essa pessoa falou isso, né, foi tão deselegante, inadequado, foi tão ruim, e a pessoa depois chega, olha, Giovana, eu preciso de ajuda, eu preciso de um conselho, tá acontecendo isso, e eu pensei, poxa, olha, era isso mesmo, a pessoa tá com um desajuste aqui no casamento, tá com uma desordem aqui na maternidade, o coração tá amargurado e, né, muitas vezes a pessoa, como nós estamos trabalhando aqui, não sabe ter este autodomínio, não tem este autodomínio, acaba atirando, né, atirando para todo mundo, porque ela própria está amargurada, ela própria está doente e muitas vezes ela não sabe conter, acaba, sabe, incendiando todo mundo em volta e machucando as outras pessoas. Portanto, é importante alimentar o imaginário com boas histórias. Mais uma vez, eu faço convite para que leiam, né, os livros que eu passo aqui no nosso clube de leitura, porque de fato eles são a redenção. Meninas, só quem tem acesso a boas leituras, a bons mestres, sabe como de fato essas boas leituras, elas agem como uma injeção de ânimo na nossa alma, abrindo novas possibilidades humanas na nossa consciência, né? A gente começa a ver, poxa, realmente isso aqui faz sentido, né? E eu posso agir assim, eu posso perseguir este ideal, eu posso perseguir essas altas aspirações que me fazem ser mais forte, né? Que me fazem saber controlar tudo isso que eu estou sentindo aqui, né? Tudo isso que está borbulhando no meu peito e que acaba, às vezes, atrapalhando a minha família, atrapalhando o meu trabalho. Ter acesso a bons filmes, isso também nos ajuda muito. O professor Olavo de Carvalho, ele relacionava a nossa imaginação de forma direta à saúde mental. E ele dizia, olha, quem tem um imaginário mais rico, povoado com boas histórias, tem um imaginário ali, uma aquisição de cultura, da boa cultura, né, de bons livros, bons mestres, tem acesso a isso, essas pessoas, elas têm mais saúde mental. O professor Olavo, ele fala dessa ligação direta entre o imaginário e as emoções. E, meninas, eu vou falar para vocês, hoje muitos profissionais da área da saúde, psicólogos, não sabem dessa ligação do imaginário com as emoções, porque muitas vezes eles não têm este conhecimento literário, eles não têm essa vivência literária, não sabem, sabe? Como uma literatura, um bom livro, pode abrir dimensões na nossa mente e nos ajudar a lidar com os nossos problemas corriqueiro, com os nossos monstros interiores. Então ele faz essa ligação e ele fala, olha, a imaginação é o que te prende, o que te pode te tornar um preso ou que pode te libertar. A sua imaginação, ela tem esse poder, por isso que é muito importante tomar cuidado pelo que entra pelos nossos sentidos. O que está na inteligência passou pelos sentidos. É importante ter essa consciência e tomar cuidado com essas leituras, com o que a gente vê, com o que a gente ouve, porque essas coisas, elas têm uma ligação direta com o nosso comportamento e no controle cerebral e das emoções. Certa vez eu aconselhei uma mãe que ela tinha uma filha de 8 anos e essa filha estava com crises de ansiedades intensas, crises realmente intensas. Uma menina que ela já não conseguia ir para a escola normalmente, ela vivia com medo de tudo, ela estava numa situação realmente pavorosa, triste.
A mãe procurou ajuda psicológica, a menina fez um tempo de acompanhamento, não melhorou, então eles resolveram procurar um psiquiatra. E nesse meio tempo a mãe já me conhecia e ela pensou, dizendo ela que um dia ela falou, ligou uma luzinha lá e falou, olha, vou falar com a Giovana. E aí ela me pediu esse conselho, ela falou, Giovana, tô acontecendo isso, o que eu faço? Como que eu ajo aqui? E daí eu fui conversando com ela para entender um pouco a dinâmica da família, entender como que eram as relações deles em casa, né, com a relação dos pais entre si, no casamento, o que eles costumavam conversar, o que eles assistiam na televisão, os filmes, se essa menina tinha acesso a livros, como que era a questão dos amigos, enfim. Fui perguntando uma série de questões para entender ali o contexto que essa mocinha estava inserida. E aí a mãe falou abertamente o seguinte, né, em um dado momento da conversa, opa, chutei um negócio aqui, em um dado momento da conversa a mãe falou o seguinte, falou, olha, Giovana, aqui em casa o meu marido assiste bastante aqueles jornais, né, não vou falar o nome aqui, mas enfim, aqueles jornais que passam aqueles assuntos terríveis, né, mórbidos, aquele acidente o tempo inteiro, aquelas coisas, meu marido, ele assiste essas coisas e ela acaba assistindo alguma coisa também, uma hora ou outra, a mãe falou, de vez em quando ela assiste também. E aqui em casa o meu marido sempre foi muito aberto, nós sempre fomos muito abertos, porque a gente não queria que a nossa filha fosse boazinha no sentido de ser capacho das pessoas. A gente queria que a nossa filha tivesse uma malícia, ser esperta para viver o mundo. Quantas vezes a gente já não ouviu isso, né, meninas? Provavelmente ela aprendeu com os pais, né? Essa mulher aprendeu com os pais. Tem que ser esperta, né? Não pode, tem que ter malícia para as coisas, não pode ser boazinha a ponto das pessoas pisarem em você. E de fato, só que eles tiveram essa preocupação e acabaram abrindo um mundo, né, para a filha ali, falando coisas que não eram da idade dela mesmo escutar. Então, a primeira coisa que eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos cuidar da imaginação dessa criança, né? Vamos tirar esses programas, né? Vamos zerar esses programas, vamos colocar coisas boas no lugar, né? Bons filmes, bons livros, eu preciso que você faça a leitura com ela, que vocês vão a parques, que vão visitar a natureza, que contemplem aquela natureza. Eu preciso que você fale para sua filha sobre a criação. Eu preciso que você fale para sua filha que há algo de transcendência, não existe só essa matéria. Então, eu quero que você visite um parque e você fale, filha, tá vendo esse céu? Sabe esse céu azul? Você sabe quem criou esse céu? Provavelmente ela vai falar, né? Se ela já tiver essa educação, mãe, foi Deus, ou então não sei. Né? Existem crianças que de fato não sabem. Sim, filha, foi Deus, mas eu quero te dizer que além desse céu, tem algo mais lindo ainda, que são todas as galáxias, as estrelas, o mundo das estrelas, o mundo da energia, né, da matéria. É muito lindo, isso aqui é muito lindo, mas tem algo ainda maior. Sabe por quê? Deus fez você com uma alma, fez você de forma única, você é capaz de coisas extraordinárias, você é capaz de coisas lindas, né? O mundo é bom, a criação é boa, então a gente precisa focar nessa questão da bondade, né? Da beleza e da verdade. E daí fui passando esses exercícios para ela, ela foi fazendo. Um era, como eu disse, ir ao parque, o outro era imprimir belas imagens, mandei para elas, inclusive aqui. Vocês têm a lista das belas imagens aqui na comunidade, já deixei para vocês lá se eu não me engano, foi na aula de como descansar e como vencer o cansaço. Lá tem uma lista tem imagens que eu deixei para vocês. Mandei as imagens, ela imprimiu as imagens, trabalhou com a filha essa questão das imagens. Depois fomos para os filmes, pegamos filmes ali bacanas de pessoas que tiveram histórias difíceis e superaram, né, essas histórias. Pegamos filmes de pessoas que foram capazes de coisas assim boas demais, né, coisas, né, surpreendentes. Pegamos vários filmes daquela plataforma Lumine, passei para ela, não sei se fala Lumine ou Lumine agora, enfim, esqueci, me fugiu a memória. E fui incentivando a vivência dessas emoções positivas, né? Esse descanso afetivo que a gente tem ao estar com os nossos, falando de coisas boas. Falei, olha, vamos começar também colocando melhores assuntos à mesa, né? Conversa com seu marido. Então, precisamos fazer um trabalho com o marido também, que já tinha esse péssimo hábito, né, de ver notícias o tempo todo ligado no jornal. E jornal, a gente sabe, vive de sensacionalismo, gente. Vive de sensacionalismo, lá passam coisas que não são reais, não são verdades, não são verdadeiras. Vamos trabalhando isso, então
com alguns exercícios que eu também passaria aqui para vocês, para a gente racionalizar, né, trazer para o consciente essas emoções, né, para que ela pudesse se conscientizar e pudesse dar uma resposta adequada à situação. Era uma família católica que há algum tempo não praticava muitas coisas da fé, então nós fomos também retornando a alguns hábitos, como por exemplo as orações antes de dormir, as orações antes das refeições, coisas que dão, sabe, para colocar já para iniciar agora, coisas que a gente podia iniciar, nós fomos iniciando. E essa menina, ela melhorou assim praticamente 100%. Eu não falo 100%, foi 99%, porque a gente teve algumas questões de relacionamento com os colegas, que aí eu recomendei que ela continuasse o tratamento com a psicóloga. Mas aí a gente já não precisou entrar com uma série de questões para essa menina, né? Ela conseguiu ali, com essa mudança de hábitos, diminuindo o número de telas, um monte de coisa, essas coisas assim pequenas, sabe? Que você fala assim, isso não tem importância. Ir para um parque, contemplar a natureza, não tem importância, Giovana. Olhar para o verde, não tem importância. Tem sim, tem uma importância gigantesca no controle das emoções. E daí ela foi conseguindo operar essas emoções com 8 anos, conseguiu fazer muita coisa com a ajuda dos pais que também estavam empenhados na cura dessa menina e conseguiu ali êxito, né? E assim também somos nós. Nós somos esse ser, sabe, uno, que não dá para separar a alma do espírito e do corpo. A gente tá junto, a gente tem uma unidade. E tudo que a gente faz, e o que a gente vê, o que a gente consome, marca profundamente a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, ok? Então, passei por este primeiro ponto da nossa aula, que é a questão da imaginação, cuidar da imaginação. Segundo, cuidar da inteligência que está, né, diretamente, intrinsecamente atrelada aí à questão da imaginação. O que é essa inteligência? Essa nossa capacidade de buscar a verdade, né? Começar a ter um zelo com as palavras. Isso é um cuidado da inteligência. Ter o zelo com as palavras, aquilo que eu falo, que sai da minha boca. Quando eu dou uma opinião, um palpite, eu sei de fato o que eu estou falando? Esses dias eu vi uma pessoa, meninas, ela deu uma opinião sobre um palpite sobre o aborto, que eu pensei, gente, ela não parou um minuto pra, sabe, pra palpitar sobre algo tão sério. Matar um inocente é imoral, é um ato mal desde o princípio. Você matar um inocente é mal. Por que existe a exceção, tanto no ordenamento jurídico, quanto, por exemplo, na doutrina católica, por exemplo, para matar em legítima defesa? Por que eu posso me defender? Porque ali é uma pessoa que está atentando contra a minha vida. Né? Existe ali, eu posso repelir essa agressão com o meio necessário para repelir essa agressão. Né? Isso aí, existe aqui algo que tem que ser preservado, a minha vida. Eu sou uma inocente e tem alguém que não é inocente que está, né, atentando contra a minha vida ou contra a vida de outra pessoa. O que eu faço? Eu intervenho, né? Eu paro, uso os meios necessários para parar essa agressão. Só que um inocente, a gente não pode considerar essa exceção para o inocente. Agora eu pego esse inocente, mesmo que seja ali, aconteceu algo mal e depois surgiu essa vida por, claro, permissão divina. Essa vida surge porque é ele quem dá a vida. E daí eu pego esse inocente e falo, agora, se eu acabar com a vida desse inocente, eu estou resolvendo todo esse drama. Não é assim, sabe? Então a pessoa não para um minuto para palpitar sobre algo que é tão sério, meu Deus. Então começar a fazer esse filtro daquilo que sai da minha boca. Eu sei o que eu estou falando. Esse palpite que eu estou dando, ele é embasado, eu parei para pensar sobre isso, sabe? Eu conheço aquela pessoa para estar falando isso dela. O que geralmente sai da minha boca? O que eu falo das outras pessoas? Essa é a inteligência, a busca pela verdade. Sabe, ser uma pessoa que ama a sinceridade. Nós precisamos pedir isso, inclusive em oração, que a gente saiba amar a verdade. Muitas pessoas, meninas, isso aqui é um segredinho entre nós. Isso aqui, muitas pessoas, isso é importante. Elas têm emoções desordenadas, elas são descontroladas, destemperadas, muito irritadiças. Por quê? Por conta que elas não sabem filtrar o que sai da boca delas. Não sabem colocar um filtro na boca. Sabe? Trava essa língua. Se não vai falar algo para edificar,
trava essa língua, porque a língua ela é uma arma da morte. Ela pode ser uma arma para a vida, para edificar, para dar vida, mas ela também mata. A gente assassina pela língua. A gente assassina a boa reputação das pessoas, a gente assassina os sonhos das outras pessoas, a gente assassina ali os atos bons das outras pessoas. Isso é mal. E a gente precisa declarar isso. Eu tô sendo má quando eu faço uma fofoca, quando eu sou injusta, quando eu não paro pra pensar naquilo que eu falo. É preciso ordenar isso na gente, para que o nosso corpo depois não sofra com tudo isso. Porque isso traz tristeza. Sabe, uma pessoa que fofoca é uma pessoa que ela fica cansada e triste, ok? E claro, na parte da inteligência, que é a luz da razão, buscar bons sites para se informar, buscar boas informações, bons livros, tudo isso está atrelado, como eu disse, à formação do imaginário, que foi o nosso primeiro ponto. O segundo ponto, meninas, é a questão da força de vontade. Aqui, faço uma menção à aula que nós tivemos aqui na comunidade, que foi no início, essa comunidade ela foi desenhada com base nos meus estudos. Então, quando eu comecei a estudar sobre essas coisas, pra mim mesmo, porque eu quis me melhorar, sabe? Tinha muitas coisas em mim que eu achava ruim, que eu não queria ser daquele jeito. Então eu falei, tá bom, agora eu preciso buscar essa luz da inteligência, essa luz da razão, para que eu comece a compreender por que eu sou assim e comece a perseguir os bons propósitos. Então, comecei a estudar. E uma das primeiras coisas que eu estudei foi justamente, sobre a importância da inteligência e tudo mais, que é tudo que eu tô trazendo aqui pra vocês. Estudei também sobre como fortalecer a vontade, porque eu sabia que não adiantava nada eu ter inteligência, ter cultura e ter uma vontade fraca. Não sei se vocês já perceberam, mas muitas vezes a gente quer fazer algo bom e a gente não consegue, A gente se sente fraco, a gente quer, por exemplo, fazer uma dieta, mas a gente acaba caindo. A gente quer ser mais paciente, mas a gente acaba caindo. A gente quer ser boa, mas às vezes a gente acaba fazendo mal. A gente quer ter constância na vida espiritual e a gente não consegue, a gente vive falhando, a gente vive caindo. Então, para que essas coisas comecem a tomar um corpo, sabe, uma consistência, é preciso fortalecer a vontade. A vontade, como eu disse, nessa aula, que nós falamos sobre como fortalecer a vontade, ela é um órgão totalmente necessário para que a gente execute e que a gente persista nas coisas na nossa vida. Constância e perseverança é tudo. A gente precisa de constância na vida, senão a nossa vida ela vai ficando fragmentada. A personalidade vai ficando de fato muito fraca. É preciso fortalecer a vontade. Vejam essa aula. E aqui também eu falo sobre os exercícios da temperança, os exercícios de dominar-se, começar pela língua, Hoje eu vou evitar falar mal das pessoas, Por hoje eu não vou falar mal de ninguém. Por hoje eu vou, agora aqui a gula, Eu vou reduzir um pouco a comida no prato. Coisas que nós conversamos, inclusive, na aula passada, sabe? Começar a se limitar, sabe? Não ter tudo ilimitadamente, porque hoje nós temos um acesso muito fácil a tudo. Temos acesso às informações, temos acesso ao alimento, tudo é muito fácil pra gente. A gente tem que complicar um pouco a nossa vida e dificultar, colocar limites na gente. A gente é uma criança mimada que precisa de educação e de limite. Caso contrário, a gente vai ser como um vulcão com suas larvas que sai queimando tudo quanto existe. Ok, falei da questão formação do imaginário, à luz da inteligência e da razão. Falamos aqui do fortalecimento da vontade, buscar limitar-se, buscar colocar um freio, aos próprios, nos prazeres. E agora, a questão de começar a mapear os nossos pensamentos, tá? Esse é o outro ponto da nossa aula, mapear os pensamentos. O que você pensa durante o seu dia? Pega um papel e escreva. Isso aqui é um exercício, meninas, isso aqui vai render para vocês, vai nos render, assim, anos de terapia. Isso aqui vai economizar anos de terapia. Pega um papel e uma caneta e escreva. O que se passa no meu coração durante o dia? O que passa no meu coração? Quais são as dores que eu tenho? O que eu penso? Penso muitas coisas ruins? Sim, tenho muitos pensamentos ruins. Penso muito na minha própria vida, na minha reputação, no respeito humano que eu vivo buscando, o afeto das pessoas. O que eu penso? Penso em fofoca o dia inteiro? Penso em notícia ruim? Penso que meu marido tá me traindo o tempo todo. Penso que se eu não estivesse em casa seria melhor, ou se eu estivesse fora seria melhor, ou se eu estivesse em casa seria melhor. O que passa na minha cabeça? Escreve aqui. Vamos mapear essas ideias.
Principalmente agora, presta atenção nessa parte do exercício, que isso aqui é fundamental. Mapear os seus pensamentos, as suas emoções, principalmente quando você se descontrola. Então, vamos colocar aqui uma situação em que o suco caiu no sofá, o filho derramou o suco no sofá, né? Ou então o filho fez algo, você falou não, várias vezes, falou a mesma coisa, falou, e ele repetiu, fez a mesma coisa errada que você já tinha falado várias vezes para não fazer. Daí você já grita, né? Aquele disparate todo. O que passou na sua cabeça? O que foi o gatilho? Ah, falei várias vezes com fulaninho e ele fez. Vamos colocar aqui, para que a gente possa descobrir esses gatilhos. O que me faz perder o controle, tá bom? E daí, em consequência, depois que nós descobrimos, mapearmos o que nos faz perder o controle, o que eu posso fazer? O que eu posso colocar aqui, né? Que se você vai começar a imaginar você agindo com a ação adequada. Fulaninho, Joãozinho, derramou o suco no sofá, mesmo eu falando inúmeras vezes que eu não quero que coma no sofá, eu não quero que tome suco no sofá. Ele foi e tomou. Beleza, você se descontrolou. Agora você vai imaginar, você vai ler essa folha, vai parar. Joãozinho foi pra escola, Joãozinho dormiu, deixa os vasilhas na pia, senta e faz esse exercício. Você vai parar e vai olhar, tá bom. Agora eu vou imaginar como que eu poderia ter agido com o Joãozinho. Tô imaginando aqui, você, Maria, poderia ter falado, Joãozinho, quantas vezes eu já disse pra você não tomar suco no sofá? Joãozinho, vamos fazer o que é certo. Mamãe falou pra não tomar suco no sofá. Vamos sair do sofá, Joãozinho. Vem com a mamãe. Não é pra tomar suco no sofá. Vamos para a mesa. Derramou? Vamos lá buscar o pano, Joãozinho. Vem ajudar a mamãe. Vem, Joãozinho. Pega na mão da mamãe. Mais ou menos assim. Você vai imaginar a atitude adequada. Qual a atitude adequada? Claro, você repelir aquele ato que foi mal, foi uma desobediência, merece, né, ali uma repressão, vai ajudá-lo na consequência. Qual que é a consequência? Ele vai assumir, ele vai ter que limpar, ele sujou, né? Se ele não tem a idade adequada para isso, você pega na mão, ajuda. Se o seu filho ainda não teve o hábito da obediência formado, né? Porque às vezes quando era criança, você deixou passar um momento, você não sabia. Começa agora, vai junto com ele mesmo, que hoje você entenda, ele já tem idade, Giovana, para entender, mas muitas vezes tem idade, mas não tem hábito, não tem virtude formada. Então agora você vai ajudá-lo, assim como a gente está sendo ajudado o tempo inteiro. Eu falo que muitas vezes eu pego bons mestres, por exemplo, aqui eu pego um São Francisco de Sales e eu entendo que ele tá pegando na minha mão, ele pega na minha mão e ele me ajuda. Por que eu não vou fazer isso com meu filho? Muitas vezes eu entendo que Deus pega na minha mão e me ajuda. Por que eu não vou fazer isso com a minha filha? Então, é isso que a gente precisa fazer. Então, pega na mão, vai lá, ajuda. E imagina você fazendo a atitude adequada. Você vai fazer isso com todos os seus gatilhos e os seus descontroles, tá bom? Por quê? Por que fazer isso? Já passou, Giovana, não age adequadamente. Por que eu vou fazer isso? Porque isso vai abrir a dimensão da sua inteligência, vai abrir a dimensão da possibilidade humana, onde você pode agir diferente. Na próxima vez, você pode racionalizar isso. Você não vai se descontrolar pela emoção, você vai pensar, eu posso fazer diferente. Eu já abri essa dimensão. Isso vai começando a ser um hábito na sua vida, sabe? O outro ponto é viver as emoções positivas, né? Que é o que eu coloquei pra mocinha, que nós vimos a história dela aqui. Viver emoções positivas. O que é viver essas emoções positivas? Procurar coisas que você gosta, sim, de fazer. Eu gosto de fazer o almoço. Então, tenta fazer daquele almoço algo legal, né? Você pode colocar uma música, pode colocar algo bom que você goste ali pra te ajudar. Enfim, um filme, né? Tenta encontrar um horário para um filme, do cultivo da vida interior, a oração, a visita ao Santíssimo, ir da missa, ao culto, enfim, essas coisas, né? Viver essas coisas afetivas que fazem bem, essas emoções afetivas que fazem bem, uma caminhada, né? Despertar ali a serotonina, um abraço, despertar a ocitocina, todas essas coisas, elas nos ajudam a viver melhor e a controlar as nossas emoções, tá bom? A última questão é, como nós fizemos essa questão do exercício para a gente mapear os gatilhos, esses momentos que a gente fica descontrolada, a gente vai pegar e vamos evitar algumas ocasiões. Então, por exemplo, se eu sei que eu fico muito irritada quando estou com fome,
eu vou evitar ficar um longo período sem comer. Então, preciso fazer um lanchinho, já sei que eu preciso fazer um lanche. Se eu sei que a bagunça, ela me irrita, das duas umas, ou eu evito, muitas vezes não tem como, quem tem criança pequena sabe que não tem como, né? Ou eu começo a aceitar aquela bagunça, arrumando, né, assim que possível aquele ambiente, ordenando assim que possível aquele ambiente. E contando com a ajuda, pedindo ajuda, né? Pedindo ajuda, todos os dias pedindo ajuda. Amor, por favor, você pode colocar o seu sapato no lugar? Por favor, você pode colocar o seu sapato no lugar? Por favor, você pode colocar o seu sapato no lugar? Com paciência, né? Pedindo, sempre. E é muito interessante pensar, todas as pessoas ordenadas que eu conheço nos livros, pessoalmente na vida, são pessoas que elas tiveram total consciência da sua miséria humana. Isso aqui é lindo demais, sabe? Total consciência que todos os dias, Deus olha pra mim e fala: Giovana, de novo, Giovana, mas eu tô aqui. Giovana, de novo, Giovana, mas eu tô aqui. Por que eu não posso, sabe, olhar com um amor sobrenatural, uma dimensão sobrenatural do amor pra minha família e ter essa mesma paciência? Isso vem com a graça, claro, mas com essa certeza da consciência da miséria humana, que eu tenho miséria mesmo, eu tenho essa miséria. E Deus faz assim comigo, por que não fazer com aqueles que eu amo? Né? Eu acho interessante porque, inclusive, nós falávamos isso na última tertúlia da comunidade, que a maternidade, o casamento, elas parecem missões, assim, impossíveis. Se eu pudesse nomear um título de um filme pro casamento, pra maternidade, eu nomearia Missão Impossível. Uma missão impossível. Se não fosse, presta atenção nisso aqui, se não fosse a dimensão sobrenatural do amor. Bonito, né? Tudo isso, aos olhos meramente humanos, materiais, é pesado demais, é difícil. Você tá cansada, sabe? Você tá esgotada. Mas você precisa ir lá e fazer o almoço. Você precisa ir lá e fazer aquele relatório de novo. Escutar aquela pessoa que você não gosta de novo. Escutar o marido reclamar de novo. Mas tem uma dimensão aqui que ela é bonita demais, que é essa dimensão sobrenatural do amor. A gente consegue acessar isso que os animais não conseguem. A gente consegue acessar, né? Que é o que a gente falava justamente nos mecanismos do prazer, na aula sobre a visão antropológica do prazer. Ok? Agora esse é o último ponto da aula, senão vai ficar grande demais. Meninas, eu ainda quero trabalhar isso aqui com vocês, assim, sabe? Porque isso aqui que nós estamos falando aqui é ouro. Isso aqui em terapia é caríssimo, é algo belo demais. Modificar a expressão, né, controlável. Tome consciência, tô olhando a babá, se clarem acordar. Tome consciência da expressão que você carrega no seu rosto. Primeiro, a sua postura corporal, tome essa consciência. Tá muito cabisbaixa, encolhidinha, tá olhando muito assim, como é que tá a sua expressão corporal? A sua expressão facial, como tá? Músculos muito enrijecidos. Existe uma ligação direta, e há estudos que comprovam isso, que só o fato de eu ficar com a minha face enrijecida, face um pouco brava assim, ela já atrai, de certa forma, uma emoção mais negativa. Olha que interessante. O fato de eu treinar o sorriso atrai uma emoção positiva. Que demais isso, porque o nosso cérebro entende que a gente está, né, assim, sorrindo, algo bom acontecendo. Então, começar a modificar essa expressão controlável. Como é isso, Giovana? Começar a fingir que tá sorrindo. Inclusive, muitos anos atrás, quem é da época dos meus melhores amigos no Instagram vai lembrar que eu passei esse exercício. Né, eu aprendi esse exercício ainda adolescente no teatro. Depois, alguns anos depois, eu vim estudar mais, né, sobre a questão filosófica, antropológica do ser humano e descobri que há estudos que comprovam isso. De fato, sorrir nos ajuda a controlar as nossas emoções. Então, comece a sorrir, acorda. Bom dia, gente. Bom dia. Tá falso, Giovana, não tô sendo autêntica, não. Tá assim. Ai, sorri aí que vai dar certo, vai ser bom pra você. Sorri na sua casa. Contemple a expressão dos seus filhos, contemple aquele rostinho, né, tão desenhado por Deus, tão lindo.
que esse presente que nosso Senhor deu, não para ser seu, mas para que você possa formar, para que possa amá-lo, para que possa ser uma boa pessoa, uma pessoa de caráter, ter uma vocação saudável, boa, ter, né, bons hábitos. Comece a contemplar, sabe? Quando vier esse instinto de reclamação, de ira, de revolta, de tristeza, contemple o rosto daqueles que você ama, contemple os contornos, os lábios, os olhos, o do seu marido, né? Quantas dores aqueles olhos carregam, quantas coisas ele teve que passar, aquelas rugas, aqueles cabelos brancos, as mãos talvez calejadas, né? Contemple tudo isso e aprenda a amar, olhando esses pequenos detalhes que tanto nos ajudam e nos elevam. Beijo, fiquem com Deus.